Eu queria convidar o diretor superintendente da DME Distribuição, o senhor João Deon Pereira, não termina isso aí, não. Queria solicitar aos vereadores e a vereadora que recebessem o senhor João Deon Pereira, que vem a esta casa por força do requerimento 623/2014, em que, de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira, Jonei Leandro Eiras, Luiz Carlos Pena Silva, Paulo Eustáquio de Souza e Valdir Sementili, que convocam o senhor João Deon para que possa prestar esclarecimentos a respeito do pedido de reajuste tarifário de energia elétrica, conforme reunião com o Concel, valores gastos com publicidade no período de janeiro de 2013 até a presente data, e os valores utilizados em patrocínio de projetos culturais, esportivos e outros no mesmo período, e o balanço financeiro do Grupo DME no período de janeiro de 2013 até a presente data. Alguém vai te acompanhar a mesa aqui? Não. Estão acompanhando aqui o senhor João Deon, o gerente financeiro do DME Distribuição, Miguel Gustavo Durante de Oliveira, o contador do DME Participações, o Márcio Antônio Soares, e também a assessora de comunicação, a Ariane Cristina Menezes. Eu queria, então, que um dos vereadores signatários aqui do requerimento pudesse ocupar a palavra. Depois eu tenho aqui os documentos, se você quiser que eu deixe aí. Ok. Você faz a apresentação agora? Pensei que alguém quisesse justificar a convocação. Então eu passo a palavra aqui para o João Deon, que vai fazer uma apresentação sobre os temas tratados aqui no requerimento mencionado. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Atendendo aí ao convite, ao requerimento 623/2014, eu venho aqui em nome das empresas DME esclarecer sobre o pedido de reajuste tarifário, os valores gastos com publicidade no período de janeiro de 2013 até a presente data, valores utilizados em patrocínio de projetos culturais, esportivos e outros no período de janeiro de 2013 até a presente data, e o balanço financeiro do Grupo DME no período de janeiro de 2013 até a presente data, detalhando principalmente gastos com consultoria, assessoria jurídica, etc. Eu trouxe uma apresentação em PowerPoint, pediria licença aos senhores vereadores para apresentar aos demais ouvintes da plateia, e depois eu estarei aberto aí às perguntas dos senhores e das senhoras vereadoras. Se quiser ir falando até a gente ver se consegue, não tá? Bom, reajuste tarifário. Enquanto eles tentam colocar ali na tela, o reajuste tarifário das empresas distribuidoras de energia elétrica, eles têm data-bases diferenciadas, e da DME Distribuidora é dia 28 de outubro. A partir de
meados de setembro, nós temos que trabalhar os indicadores que a distribuidora tem, informar à agência reguladora, no caso a ANEEL, os componentes das nossas contas, dos nossos balanço energético, dos nossos custos com parcela A e parcela B, e posteriormente encaminhar isso para Brasília. A gente faz uma reunião nesse período com o Conselho de Consumidores, onde são debatidas essas premissas desse pedido de reajuste, e posteriormente a ANEEL acata ou não o nosso pleito. Na verdade, a gente não pleiteia esse reajuste. Esse reajuste é concedido pela ANEEL, a gente faz um batimento de contas, temos uma reunião lá com o diretor relator, ele ouve os nossos pleitos, as nossas premissas, coloca as premissas deles e chegamos a um consenso. Então, vocês já sabem que o reajuste tarifário ele é composto por parcelas de geração, de transmissão, distribuição de energia, além dos impostos. Essa composição de custos de receitas requeridas, elas são divididas pela legislação em parcela A e parcela B. O que é parcela A? Parcela A é o que a gente chama de custos não gerenciáveis. Custos não gerenciáveis pela distribuidora. É a compra de energia, é o sistema de transmissão, é os encargos setoriais que a própria legislação prevê e outros componentes chamados de, vamos dizer assim, de instituições ou de órgãos ou de fundos, tipo o CDE, que é um fundo de desenvolvimento do setor elétrico, o PROINFRA, que é também um outro fundo destinado a custear fontes alternativas de energia. Então, são custos que são inerentes à nossa gestão. E a parcela B são os custos que nós temos condição de gerenciar, custo de pessoal, custo de material, enfim, custos que nós temos gestão direta sobre isso. A partir disso, nós fazemos um batimento entre receita verificada e receita requerida, e, em cima disso, a gente faz um cálculo, a ANEEL, juntamente conosco, faz uma análise dessas contas, isso é feito a cada ano, e chegamos a um índice de reajuste. Queria lembrar aqui que, o ano passado, o reajuste médio para o consumidor de Poços de Caldas, ele foi entre aproximadamente 4,31%, chegando para o setor de indústria até 6%, e para alguns consumidores esse custo ficou um pouco mais baixo, principalmente os consumidores chamado B, que é os consumidores residenciais. Mas o efeito médio foi de 4,31%, sendo que nós poderíamos, naquela época, ter concedido um reajuste de 9,31%, mas por decisão do acionista foi concedido um reajuste menor e ficou diferido para esse ano. Então, nós já partimos desse ano com um custo inferior, em torno de 6%, relativo àquilo que nós poderíamos trabalhar como tarifa. Então, esse 6%, 6 e pouco por cento, ele vem compor hoje o que a gente chama de reajuste 2014. Então, na apresentação, está muito claro isso, mas, infelizmente, não está, vai abrir aí. Então, vou esperar abrir, porque é uma tela interessante que dá uma visão disso que eu estou falando aqui para os senhores e para as senhoras. Então, podia ir para o slide número 7, por favor? Aí, volta. O outro anterior, por favor. Isso. Então, aqui,
É uma composição do reajuste que nós estamos apresentando hoje para essa casa, lembrando que os encargos setoriais que a gente falou aqui anteriormente, eles representam 0,88 desse reajuste. O custo com transporte de energia representa 1,87 e a compra de energia 4,48. Eu queria só alertar que não é essa apresentação, Márcio. É uma apresentação que está assim, apresentação Câmara final. Essa aí está muito ruim a visão, então eu gostaria de pedir para trocar. Não é essa. Dá licença, presidente. Vontade. Isso. Por gentileza, isso. Dá licença, eu vou ficar em pé aqui, só para mim poder enxergar também, que eu não estou enxergando daqui. Isso. Então, a composição do reajuste 2014, 8% é a conta final, lembrando que encargos setoriais representa 0,88 desse custo, compra de energia 4,48 e custo com transporte de energia 1,87. Isso compõe a parcela chamada parcela A, são os custos que eu disse para vocês que não estão gerenciáveis. E da parcela B, que são os custos chamados gerenciáveis pela distribuidora, representam esse IRT, esse índice de reajuste tarifário, 0,76%, que é um valor, isso chega-se ao 8%, que somados com a diferença que veio do não diferimento do ano passado, chega-se aos 13,6 que nós vamos mostrar daqui a pouco. Então, 13,69. Esse efeito para o consumidor de 13,69 é exatamente isso que eu gostaria de deixar bem claro. O índice é 8%, mais 6% em média, que vem do ano anterior, que é da modicidade tarifária que não foi aplicada o ano anterior, e daria próximo 13,69 médio, sendo que eu vou mostrar ali que para alguns consumidores ele chega a 15%, para outros ele chega a 10%. Então, na média, dá 13,69. Né? O que se pode perceber ali é um custo com transporte de energia bastante elevado, os índices de reajuste aplicados pela ANEEL em cima de transmissão e geração e distribuição de energia, eles tiveram reajustes médios muito elevados, tipo rede básica, 62,99%, rede básica de fronteira. O que é rede básica de fronteira? É aquela rede básica que tem entre a chegada do sistema interligado até a nossa subestação e dali para frente é nosso custo. Ela teve um reajuste de 73%. Então, conta de desenvolvimento energético, 56,72%. Então, houve, nesse componente de 8%, que nós chegamos ao final ali, reajustes muito altos por parte da agência reguladora, que a gente não tem gestão. Nós apenas estamos aplicando aquilo que nos chega pelo agente regulador e a gente não tem como negociar isso. Então, aqui só para lembrar que está tudo desconfigurado, eu vou pedir desculpa para os senhores e para as senhoras, mas na minha apresentação ele estava tudo certinho. Mas dá para ver que grande parte da pizza ali,
custo de energia, que é a parte rosa, na parcela A, custo de transmissão, parcela A, encargos setoriais, que é o amarelo, eles compõem grande parte dessa pizza do custo, e a parcela B, que é o azul ali, que é o custo da nossa distribuição, representa em torno de 32% dessa tarifa. Ou seja, desse índice de reajuste que nós estamos apresentando, que é um reajuste médio de 13,69, em torno de 70% dele não é gerenciável, não é determinado pela distribuidora. Já vem pronto e a gente tem que assumir esse custo, não só a DME Distribuição, como outras distribuidoras no país. Aqui é um componente mais claro daquilo que representa a composição da receita de tributos que a gente tem, e eu separei ali para dizer para vocês o seguinte, que desses encargos setoriais que a gente tem, que representa ali em torno de 20,3%, que é aquela parte bege clara e mais a parte verde, ali tem um grande componente ali de custo, que é o ICMS, que na classe residencial, que é a classe de maior quantitativo de consumidores em Poços de Caldas, cerca de 69.500, eles têm um componente forte ali de ICMS de 30%. A classe industrial é 18% e a classe rural também 18% de ICMS. Então, dessa composição de custos e receitas e que incide sobre o custo da tarifa, ali tem um componente forte de 20,3% de impostos ICM, imposto estadual, e 6,2% e mais 3,9% de impostos federais. Então, aqui só um cronograma rápido. No dia 26/9, a gente encaminhou um pleito para o ANEEL, em que ele considerava um reajuste em torno de 22,5%. Até disse para a imprensa agora ali fora, muitos órgãos de imprensa chegaram a noticiar que o índice pleiteado pela distribuidora ela é de 30% ou mais de 30%, isso nunca houve, nunca ocorreu, nós nunca tivemos esse índice dentro da nossa empresa. Nós pleiteamos, então, 22,5%, que era a nossa conta. E a ANEEL, no dia 17/10, ela nos passou que o índice que ela tinha, que ela chegou, era de 25,18%. Ao tomar conhecimento desse índice, por uma diretriz do nosso acionista, pedimos, como outras distribuidoras fizeram no país, pedimos o diferimento de parte desse índice, porque entendimos naquela época, entendemos que uma pancada de um 25,18, de 22,5, era muito grande para o nosso consumidor absorver de forma primeira. Aí nós fizemos um pedido que foi aceito, de que parte desse componente financeiro, referente a 12.647.464, não fosse incluído nesse cálculo. Ou seja, diferimos 12 milhões para os próximos anos. A ANEEL concordou, aqueceu, e aí chegamos a esse efeito médio de 13,69, que a partir do dia 28 de outubro será aplicado de acordo com as classes consumidoras. Ou seja, nós estamos deixando aplicado junto à ANEEL 12.647.000, que é corrigido pela Selic. A distribuidora não vai ter prejuízo, e nós vamos, no ano que vem, como é um ano de quarto ciclo de revisão tarifária, nós vamos compor esse valor, trazendo de volta para o caixa da distribuidora. Agora, vai depender também do cenário do ano que vem. Ao que se tudo indica, vai ser um cenário muito próximo do que temos hoje, então talvez não consigamos aplicá-lo todo, mas nós não perdemos esse valor. Eu queria deixar bem claro aqui para as senhoras e senhores vereadores que nós não estamos abrindo mão dessa receita. Isso vai ficar aplicado junto à agência reguladora. Então, aqui um resumo do que significou esses índices todos que eu mostrei. Para o consumidor da alta tensão, que é o grupo A, e aí estão incluídas a maior parte das indústrias de Poços de Caldas, 15,44. Para o grupo B, que é baixa tensão, 12,28. O efeito tarifário
de alta tensão mais baixa tensão dá em torno de 13,69. E para o grande público dos nossos consumidores, que é o residencial B1, que é aqueles que têm um consumo baixo de energia e que também tem um efeito da carga tributária menor, eles vão ter um índice médio de 10,56. Aí já está aplicado o fator X, que é um fator que é exigido pela ANEEL, para que a gente aplique como um redutor da nossa tarifa. Então, chegamos a um índice de reajuste de 8%, que somado àqueles 5 e pouco, que na verdade ele também é um percentual variável, ele pode chegar no máximo até 6,26%, dependendo da categoria, da classe de consumidor, ele chegou nesse índice de 8%. Eu trouxe aqui um comparativo para os senhores e senhoras vereadores compreenderem também que a gente está trabalhando num patamar de tarifa bem abaixo do mercado. A Electro, que é a vizinha nossa aqui, ela tem um custo por quilowatt-hora de 0,42, comparado ao da ME, nós temos um custo 21,2 menor do que a Electro, e a CEMIG, que tem um quilowatt-hora de 0,39, nossa 0,33, a nossa energia fornecida, preço médio dela para a classe residencial em torno de 15,9 menor do que a CEMIG. Então, só quem tem casa fora de Poços de Caldas, quem mora fora de Poços de Caldas, pode entender o que isso significa, né? Então, nosso consumidor paga por uma energia muito mais barata, que pela realidade da nossa distribuidora, que ainda tem ainda nos seus ativos componentes de geração. Isso facilita muito no cálculo dessa conta. Aqui eu trouxe um comparativo mais detalhado, mas como está muito pequeno, eu queria pedir licença para vocês, eu trouxe também comparativo com a DME-B, a da CEMIG e a Electro, para as classes residenciais, para as classes comercial e industrial e para a classe rural. Se vocês observarem bem, nosso índice de reajuste, o nosso custo, ele é bem mais baixo do que outros aí, né? Considerando, inclusive, aqui a pancada que é o ICMS, ali na conta do consumidor residencial, no caso da CEMIG, que comparativo, por exemplo, com o Estado de São Paulo, nosso ICMS é 30%, lá em São Paulo, no caso do consumidor residencial, é 12%. Isso dá uma diferença muito grande quando se faz a conta do componente de reajuste tarifário. Aqui só um gráfico final, que eu trouxe um histórico aqui desde 2007, da nossa tarifa relacionada a dois índices que medem a inflação no país, né, o IGPM e o IPCA. Então, as linhas vermelhas e verde representam os índices, o verde IGPM, o vermelho IPCA, e o azul é o comportamento da nossa tarifa ao longo do tempo. Lembrando que aqui em 2013, quando ela dá essa queda aqui, é a aplicação da medida provisória 579, que reduziu, em média, a tarifa no país, o patamar de tarifa no país em torno de 20%. Então, dá aquele pico. E em outubro de 2012, também tivemos um ajuste muito forte na nossa tarifa. Na época, eu me lembro que isso foi muito questionado aqui na cidade, mas se aplicou integralmente o índice estabelecido pela ANEEL. E hoje nós estamos retomando a tarifa ao patamar que foi 2012, lembrando que essa boca de jacaré não pode continuar aberta o tempo todo, ela tem que se aproximar um pouco mais dos índices inflacionários, porque isso representa perda, um pouco de perda do valor econômico da nossa empresa. Então, nós precisamos ficar atentos a isso, porque ninguém trabalha, ninguém faz uma empresa se manter no tempo se os seus custos não estiverem equiparados, pelo menos, com a cadeia inflacionária. Então, sobre o ponto de vista do índice tarifário, era isso. Eu queria, presidente, se o senhor quiser que eu continue sobre os outros assuntos, ou se não eu paro
e abro para perguntas aqui. Pode continuar? Bom, o segundo item do requerimento, ele fala gastos com publicidade. Eu vou tentar ver se a nossa apresentação aqui consegue mostrar, mas aqui tem, eu fiz um comparativo aqui, gastos com publicidade, publicação legal e comunicados de utilidade pública da DME Distribuição no período de 2013 e 2014. Então, em 2013 nós tivemos um gasto de 408.970 e até agora, em 2014, nosso gasto foi de 157.545. Gasto também aí tem quebrado por categoria, né? Então, publicações, balanço, editais, publicação legal, 167.213, 171 aqui, e aqui eu queria fazer um alerta, por que já teve esse reajuste grande aí, porque nossos balanços, nossos extratos, nossa publicação legal na distribuidora, ela tem que ser publicada no Diário Oficial de Minas Gerais, que teve um reajuste médio de 53% do ano passado para esse ano. Como no caso de utilidade pública, são comunicados que a gente publica em jornais de circulação local. Aqui é da DME Energética, publicações legais, balanços, editais de licitações, 71 mil em 2013, 61 mil até agora, até setembro desse ano. Na DME Participações, publicações legais, 143 mil em 2013, 118 mil até agora, com relação a publicações legais da DME Participações. Agora eu entro aqui no item 3 do requerimento, que fala sobre patrocínios, projetos culturais e esportivos. 2013, patrocínios diretos na DME Distribuição, 260 mil, 2014 até agora, 231.452. Patrocínios diretos são aqueles patrocínios não incentivados, né? Que não utilizam o benefício fiscal e que são selecionados por meio do edital. E com incentivo fiscal, aí, usando Lei Rouanet e ICMS, o ano passado, 1.117.500 e até agora 1.216.702. Quero lembrar aqui que quase todos os desembolsos com relação a patrocínios incentivados e não incentivados já foram feitos, né? Um ou outro que ficou aí para trás não conseguiu fechar. Então, esse é da distribuição. Da energética, eu trago um comparativo dos 2 anos, 170 mil em 2013, 259 mil em 2014, 200 mil na Lei Rouanet, o ano passado, e 151 mil até agora na Lei Rouanet. Aí na DME Participações, o ano passado 209.600 nos patrocínios de apoio cultural, lembrando que a DME não tem patrocínio incentivado, porque ela não recolhe imposto ICM, e o seu imposto ele se reflete mais nas coligadas. E em 2014 até agora 769 mil. Queria lembrar que esse salto grande aí foi que nós tivemos que fazer um patrocínio direto da DME para a Orquestra Sinfônica, que ficou fora do edital do ano passado, para que não se tivesse o fim da Sinfonia das Águas. Fizemos o patrocínio de 600 e poucos mil reais para a Orquestra Sinfônica em 2014. E aqui, rapidinho, só sobre o item 4 do requerimento, queria fazer um alerta aqui, presidente, que foi pedido aqui o balanço financeiro do Grupo DME. Na contabilidade pública, o DME está sujeito à lei das SAs, então ele não tem balanço financeiro. Então eu trouxe novamente os balanços patrimoniais e os balanços completos que foram publicados da DME, já foram encaminhados para essa casa, mas está à disposição da mesa, vou deixar aqui. Só queria aproveitar e mostrar aqui rapidinho a DRE do exercício de 2013, aqui está a parte dela, aqui está a parte final. Eu queria chamar a atenção que o ano passado a DME Distribuidora deu um lucro líquido de 18.078.000, a DME Energética deu um lucro líquido de 18.850.000,
A DME Participações, ela sempre fecha com prejuízo, porque ela não tem geração de caixa própria, ela sobrevive dos juros, dos dividendos das duas coligadas, e o resultado global do grupo DME é 36.329, é o que está no nosso balanço auditado e já encaminhado a essa casa. Aqui está a DRE acumulada até setembro de 2014, tem um cenário bastante distinto. Vou lá no rodapé e já mostro que é prejuízo da DMED até agora, 10.459.953, o lucro líquido da DME Energética de 20.076.000, o prejuízo da DME Participações 1.647.000, e o resultado global do lucro do grupo consolidado até agora de 7.969.000. Aqui queria também completar a informação do que está pedindo o item 4, que é o gasto com assessorias, consultorias, etc. Então, assessoria jurídica em 2013, assessoria e consultoria em 2013, a DME Distribuição gastou 146.000, esse ano até agora 123.000, a DME Energética gastou ano passado 31.000, esse ano gastou 101.000 até agora, a DME Participações gastou 42.000 ano passado e 43.000 até agora. Auditorias, DME Distribuição 215, o ano passado 112 até agora, a DME Energética 72.781 ano passado, 56.000 até agora, a Participações 39.000 o ano passado até agora 27. Honorários advogatícios, DME Distribuição, ano passado, gastou 242.954, esse ano gastou 14.146.000. A DME Energética, 12.910, o ano passado, 3.200 esse ano. E a Participações, ano passado, 30.000, esse ano até agora não gastou nada com honorários advogatícios. Trouxe aqui um complemento, só para a informação dos senhores, com gasto com pessoal e a proporção com a receita operacional líquida do grupo DME. DME Distribuição em 2013 teve um custo pessoal de 23 milhões, este ano até agora 19.700.000, uma receita líquida em 2013 de 104 milhões, esse ano até agora 82 milhões, o percentual de custo de pessoal sobre a ROL, sobre o resultado operacional líquido, o ano passado 22,14, esse ano até agora 23,83. Para a energética, a folha de 2013, 1.613.000, em 2014 até setembro, 1.564.000, receita operacional, 64 milhões o ano passado, 58 milhões até agora, uma relação de custo de pessoal com resultado operacional líquido de 2,51 para 2,68. E a Participações, um resultado de um custo de folha de 781.000 em 2013, até setembro desse ano, 552.000. A receita operacional líquida aí, 355.000 ano passado e 250.000 esse ano, uma relação de 219% ano passado, 220% para esse ano, se mantendo mais ou menos na mesma proporção. Trouxe esse custo pessoal para depois até explicar um pouco sobre essa questão do reajuste tarifário. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Peço desculpas pela desconfiguração da apresentação. Na próxima vez eu tomo cuidado para que isso não ocorra. Muito obrigado, João Deon. Eu queria então passar agora a palavra aos vereadores, e já se inscrevem aqui o vereador Antônio Carlos e o vereador João Eiras, a vereadora Maria José, Tiago. Então vamos começar aqui com a palavra do vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, senhor João Deon, o senhor tem assim como apresentar para nós aqui uma cópia do documento encaminhado à ANEEL com os valores, números, né, solicitados, porque
O senhor falou que foi a imprensa, né, que divulgou mais de 30% do pedido, né? E a gente teve informações realmente através da imprensa e também dos integrantes do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica de Poços de Caldas. Agora eu vou direto na última parte. Esses 14 milhões de honorários são aqueles valores que nós tivemos a oportunidade até de ouvi-lo aqui na legislatura, no ano passado. Esses valores certamente vão cair no próximo ano, senhor João Del. Esses 14 milhões de honorários, não? Esses 14 milhões, posso responder já? Sim, senhor. Com relação ao que o senhor pediu, da cópia, um caminho, com certeza, não houve nenhum momento, reunião com o Concel, discussão de índice de 30%, na reunião com o Concel, inclusive, nós fizemos uma reunião em que não foi apresentado nenhum índice, nós dissemos que aguardaríamos que a ANEEL se manifestasse primeiro. E eu vi publicado nos jornais, nos blogs, e a própria, algum agente aí político disse que o índice seria acima de 30%. Enfim, nunca foi discutido esse índice, né? Mas eu posso garantir para o senhor que tem todos os documentos lá e vou encaminhar essa casa, presidente. Com relação aos 14 milhões, vereador Antônio Carlos, eles realmente significam o desembolso que tivemos com a contratação da Sociedade de Advogados. Tivemos um êxito de 98,2% de desoneração do valor da multa que foi aplicado, corrigida em 2005, e já pagamos o escritório integralmente e não temos até agora, porque a Receita Federal também não se manifestou com relação a eventuais resíduos, né? Mas até agora é isso que foi pago e não acreditamos que não vai ter mais nada para pagar. Isso, claro, está impactando aí no balanço, né? Com certeza. 14 milhões não são 14 mil reais. Qual a razão da folha de pagamento da DME Participações, ela ser tão robusta assim? Porque eu estava acompanhando ali, né? Teve uma diminuição, é claro, nós estamos ainda, esses dados são até 30 de setembro, me parece, né? Isso. Mas 781 mil reais, a gente imaginava, né, no começo, quando houve esse processo de desverticalização, que não seria tão alto assim o valor, né? Pelo menos se falava na época que não ficaria, a DME Participações não teria assim, um custo tão alto. Bom, o que incide ali? Ali é o custo bruto da folha, é o salário do presidente, o atual diretor não recebe salário. Quem é o atual diretor? É o Fernando Poço. Ele não recebe salário da DME Participações? Não recebe de nenhuma empresa da DME. Quem recebe salário da DME é o presidente e os empregados que são cedidos pela DME Distribuição. No caso, nós temos 2 empregados, um contador e um auxiliar administrativo que presta apoio à DME. E os conselheiros do Conselho de Administração. Os salários, como o senhor sabe, eles se baseiam na Lei 111 e são corrigidos anualmente pelo mesmo índice do acordo trabalhista realizado com a categoria. Então, não temos mais nenhum custo ali, custo meramente o que nós temos hoje. São o presidente, 2 funcionários e 5 conselheiros de administração. Inclusive, eu faço parte do conselho e eu já informei essa casa que eu não percebo nenhum jeton do conselho. Abri mão disso. Com relação à publicidade, DME Energética, se o senhor pudesse também voltar na página, né, que nós tivemos agora há pouco aí, não está ainda não. Patrocínios, né, DME Energética. Patrocínios, publicidades. Isso. É isso aí? Um pouco mais, aí, exatamente, né, 716 mil, não era... Esse aqui, né? Essa é a DME Distribuição, né? Aqui energética e aqui participações. É esse? Então, a participações, o senhor acha assim, correto ela ter esses gastos com projetos diretos incentivados, né, devido a ela não ter uma fonte de recursos? Não seria, de repente, assim, mais plausível ela não participar
desse tipo de ação, não? Olha, vereador, aí é uma diretriz do acionista. Nós discutimos isso em conselho, né? A DME Participações, ela tem o repasse de dividendos anualmente das empresas coligadas, ela também percebe juros sobre capital próprio sobre as coligadas, e quando tem possibilidade, nós avaliamos, submetemos ao conselho. Porque houve, se eu acho que convicto, me desculpe, né, uma grande diferença de um ano para outro. Né? Isso. Mais de R$500 mil aí. Né? Conforme eu expliquei para o senhor, como nós tínhamos o edital, já tinha se encerrado o período de inscrição de projetos, a Orquestra Sinfônica ficou de fora, e para não haver interrupção da Sinfonia das Águas, o único caminho que tínhamos naquele momento era fazer o convênio, que até então estava sob a guarida da DME Energética, fizemos na DME Participações para que em 2014 a Sinfonia das Águas pudesse acontecer. Nesse caso, só para você ter uma ideia, nesses 769 mil aí, 655 mil é da Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas. Nós não conseguimos ver, se o senhor pudesse voltar na DME Energética. Exatamente. E esses valores todos aí de patrocínios e apoio cultural, a DME Energética também tem essa parte, então? Tem. Então, já aumentou um pouco mais também, né, no item patrocínios e apoio cultural, sem qualquer lei de incentivo, né? Ali, o senhor vê que na linha de cima, né, de 170 mil foi para 259 mil em 2014, mas foram objetos aí da seleção pelo edital. Então, esse limite aí de 259, se não me engano, o limite era 260 mil, estava previsto no edital de 2014. Então, nós atendemos dentro do limite do edital, e esse valor foi estabelecido em reunião do Conselho de Administração. Tá? Bom, eu queria... Inclusive, eu estou detalhando para o senhor aqui, vai ser entregue para o presidente aqui, quais são os convênios, tanto de 2013 quanto de 2014. Esse reajuste foi aprovado para a ANEEL, está entrando em vigor hoje, então, né? Não, dia 28. É hoje, né? Hoje é 28. Hoje é 27, né? 28. 28. Então é hoje mesmo. Haverá já... Porque a gente ouve muitos comentários a respeito da energia elétrica, de que haverá outros reajustes, né? Porque as distribuidoras no Brasil todas estão aí, né, pedindo socorro, né? O que o senhor acredita? O DME já tem, assim, pretensões para novos pedidos ou uma nova reivindicação junto à ANEEL para 2015? O ano que vem é o ano do quarto ciclo de revisão tarifária. O quarto ciclo de revisão tarifária, ele é antecedido de audiências públicas, tanto por parte dos geradores, dos distribuidores e dos consumidores. Inclusive, nosso Concel é convocado a participar dessa audiência pública. Nós entendemos, vereador, que vai haver um novo modelo energético no país. Nós não sabemos ainda qual e como vai ser, mas, evidentemente, esse modelo que está aí, ele não atende ninguém, né? Então, nós vamos ter, com certeza, uma reflexão muito profunda e uma retomada de vários conceitos que até então estão sendo aplicados e que não atende nenhuma das partes. Senhor João Leão, para finalizar da minha parte, o senhor acredita que a participação do Concel nessa questão do reajuste, ela foi positiva para o consumidor do DME? O senhor acredita isso? Como é que o senhor avalia, né, a atuação do Conselho? Sem dúvida nenhuma, o Concel é um órgão consultivo, ele tem ali, ele é representado por várias categorias de consumidores, e ele defende o lado do consumidor, obviamente, né? Claro. Então, ali a gente tem alguns embates, né? Nosso Concel, ele tem feito cursos, treinamentos, para poder até ter condição de ter informação qualificada, e isso nós investimos praticamente R$70 mil no ano passado no Concel. É uma obrigação legal da distribuidora fazer isso, e eu creio, vereador, que a participação do Concel é muito positiva, né? E não faço nenhuma ressalva, nenhuma restrição à participação deles, e foram importantes nesse debate aí, com certeza. Minha parte, por enquanto, obrigado, presidente. A palavra, vereador João Eiras. Senhor presidente, secretários, vereadora, senhor João Leão,
Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu vou elencar as perguntas, depois se o senhor puder responder, para mim fica mais tranquilo. O senhor acabou de falar do Conselho do Consumidor, que ele é um órgão positivo. Ele serve de referência nas tarifas no município. Ele propôs, nesse reajuste, mais ou menos 7%. Não seria plausível ficar nessa daí do que ir para 13,69%? É uma pergunta. Por quê? Porque o argumento do Conselho foi que o desemprego, impostos, as firmas, o DME Participações publicou um lucro de 36 milhões, o DME tem caixa alto, isso é uma pergunta, se confere. Outra, por que o DME, no dia da reunião do dia 21 de outubro, não participou dessa reunião em Brasília, sendo que estavam presentes outras distribuidoras, como a CPFL, a de Piratininga, do Rio Grande do Sul, a Bandeirantes, e o DME não estava presente. E outra... Qual do Rio Grande do Sul, Johnny? A do Rio Grande do Sul, C3E. C3E. Tá? O DME tem ficado exposto em suprimento de energia, ou seja, comprado energia no mercado curto, no spot, certo? Por um preço alto, sendo que seria mais viável pagar o preço da geração nossa aqui. E para encerrar, esses honorários advocatícios é muito alto. O DME não tem advogados que pudesse permear essas demandas, essas coisas, em vez de gastar. Tá certo? Muito obrigado. Pois não, o vereador Jonei. O Conselho ele pediu que fosse aplicado apenas o reajuste pela inflação. E nós, na verdade, a gente, praticamente, no meu entendimento, a gente aplicou aquele índice de 8% lá, inflação em torno de 6,5%, 7%, aí depende da metodologia, nós ficamos muito próximos. O que impactou, que vai impactar para o consumidor, é que nós temos aquele resíduo do ano passado que nós não podíamos abrir mão dele. Então, eu disse para o Conselho que não podíamos atender a sua demanda, porque estaríamos abrindo mão desse índice, desse percentual, que não daríamos para recuperá-lo num diferimento futuro. O que ficou diferido, que são aqueles 12 milhões ali que eu apresentei para os senhores? Esses 12 milhões, na verdade, ele está vindo desde a época da desverticalização. Então, quando houve a desverticalização, houve um índice de reajuste tarifário extraordinário para o grupo DME, para a DME distribuidora principalmente. E esse recurso financeiro, ele era para ter sido aplicado em 2010, 2011, quando a desverticalização é 2010. Não foi aplicado em 2011, não foi aplicado em 2012 e nem foi aplicado em 2013. Então, ele vem acumulando ao longo do tempo. Como o ano que vem é ciclo de revisão tarifária, ou seja, o ano que vem nós temos que fechar essa conta de alguma forma, nós temos achado prudente deixar uma parte disso aplicado lá, porque inclusive ele é reajustado pela Selic. A Selic hoje é em torno de 11,5%, então é uma boa aplicação financeira. Mas nós não vamos abrir a mão desse dinheiro aí. Mas não podíamos abrir mão dessa diferença de 8 para 13, como está aí, como a gente disse ali, que é o impacto para o consumidor. Porque nós estaríamos perdendo esse reajuste para sempre. Então, como eu já mostrei ali, nós não podemos ter a irresponsabilidade de também deixar a empresa sem esse recurso. A empresa tem caixa, a empresa tem uma reserva, mas essa reserva ela é estratégica porque nós temos grandes investimentos para fazer nos próximos anos. O senhor tem ideia, só as 2 subestações que estão previstas para construirmos, uma ali no trevo do Bianute e outra no Distrito Industrial, elas estão orçadas aproximadamente em 45 milhões, a preços de hoje. Então, nós não podemos abrir mão desse reajuste, embora saibamos que o impacto é grande, mas
nós tivemos a responsabilidade de reduzirmos esse impacto mínimo possível nas contas do consumidor. Com relação à presença da reunião em Brasília, nós achamos de necessário, porque no dia 17/10 nós tivemos lá. Tivemos uma reunião com o nosso diretor relator, eu fui acompanhado, inclusive, aqui pelo Miguel Durante, que é o nosso gerente financeiro, e nós fizemos todas as ponderações possíveis com o diretor relator. A reunião da diretoria da ANEEL no dia 21/10, nós não teríamos o que falar lá, nós iríamos lá, apenas gastaríamos dinheiro à toa deslocando até lá. Então, nós entendemos que a reunião do 17 foi muito mais produtiva, foi muito mais, ela foi só nós, não tinha mais ninguém na sala, ao passo que na reunião da diretoria da ANEEL, como o senhor bem citou, tinha várias distribuidoras, tinha vários interesses ali reunidos e não iria impactar em nenhum momento o que já estava praticamente decidido pelo relator. Até porque a diretoria normalmente acompanha o voto do relator do processo de reajuste tarifário nosso. A questão da exposição voluntária da DME Distribuidora é um processo bastante doloroso para nós esse ano. Nós estamos vivendo um período de seca muito grande. E houve, vereador Volney, uma diretriz muito clara do nosso acionista, entre faltar água para o consumidor e a energia, e pagarmos mais caro pela energia, optou-se por pagar mais caro pela energia. Nós estamos gerando hoje nas nossas usinas aqui em Poços, cerca de 20% daquilo que estaríamos gerando normalmente. Nossa matéria-prima é água. Se deixamos de gerar, deixamos de receber. Se deixamos de receber, deixamos de faturar. E aí impacta realmente, como o senhor está vendo ali, pela DRE até setembro, um prejuízo de aproximadamente 10 milhões no caixa da distribuidora. Mas é uma questão também que é do sistema todo, não é só da distribuidora aqui de Poços. Todas as distribuidoras no país estão vivendo esse problema sério de falta de água, porque 80% da nossa matriz energética é hidráulica e, infelizmente, esse ano, principalmente a região sudeste e centro-oeste, está passando por essa seca nunca antes vista, pelo menos eu nunca vi. Então, isso causa essa exposição voluntária e, consequentemente, pagamos mais caro pela energia. Isso vai refletir na tarifa? Com certeza vai, já está refletindo parte aí. Com relação aos honorários advogatícios, eu estive aqui nessa casa prestando os esclarecimentos, queria mais uma vez dizer para o senhor o seguinte, foi uma decisão muito difícil para nós tomarmos. Nós tínhamos perdido essa ação praticamente. Nós conseguimos protelar a decisão final, nossos advogados não têm competência para defender a DME nessa esfera muito superior do CARF, que é o Conselho de Recursos da Receita Federal. Contratamos essa empresa de advogados somente por êxito. Se ela tivesse êxito, ela ganharia. Se não tivesse êxito, ela não ganharia. Então, ela ganhou. Nós ganhamos, tivemos uma desoneração aí, aproximadamente de 230 milhões nessa multa. Deixamos de pagar 230 milhões e pagamos 14 de honorários. Achamos que foi um bom investimento, foi feita contratação dentro das premissas da lei e livramos a DME Distribuidora dessa espada de Damocles que tinha na nossa cabeça, dessa ação fiscal que já estava praticamente perdida, já tínhamos perdido ela em todas as instâncias, no administrativo. Se deixássemos ir para o judicial, teríamos que provavelmente depositar grande parte dela em juízo e aí o caixa da empresa ia ser muito desfalcado. Então, foi uma decisão muito difícil, mas entendemos como correta e foi um benefício muito grande que a gente trouxe para a empresa nessa vitória. Então, é isso. Vereadora Maria José. Senhor João Deon, senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigada pela presença. E eu queria uma explicação. Já me falaram que de vez em quando tem de desenhar para mim, sabe, o senhor João Deon? Então, eu queria um desenho, porque na minha cabeça está assim. O DME, vou falar DME, claro que tem as diferenças, mas só para facilitarmos aí, né, enviou para a ANEEL uma solicitação de 22,5% de aumento, certo? A ANEEL mandou dizer que o DME, né, podia fazer até 25%, dar um aumento até de 25%. O Conselho de Consumidores apresentou 7% a 8% aí, e o senhor nos explicou que esses outros 6,
qualquer coisa, 6%, nessa tarifa de 13%, é aquilo que o acionista, a Prefeitura Municipal, em 2013, deixou de cobrar e só cobrou 4%. A distribuidora que não cobrou. Isso. E deixou de cobrar, fazendo uma tarifa, né, baixa, e esses 5 agora estamos pagando de qualquer forma. Vamos ter de pagar. Então, eu não entendi aonde é que se chegou a esse 8%, se o pedido do DME era de 22%, e o senhor mesmo nos explicou que a parcela A de custos, que é uma parcela que não está na mão do DME, inclusive da compra, de uma série de outros fatores, como é que isso acabou acontecendo? Porque não tem uma explicação lógica para, de repente, falar, não, eu não preciso mais de 22%, eu vou nos 8%, mas eu também quero aquilo que ficou lá em 2013. Eu não entendi esse posicionamento mesmo. E o diferimento de 12 milhões que o senhor coloca aí, né, 12.647.000 aí, que sabemos que vai ser pago com a taxa de Selic, o Brasil é um dos maiores pagadores de juros, né, 11% ao ano, então vai ser um muito bom dinheiro realmente aplicado, mas é válido até 2015, o senhor tem depois, quando tiver a rodada, esse dinheiro volta. Eu só queria que o senhor me explicasse um pouquinho melhor essa parcela aí diferida desses 12 milhões, porque não está, nem pode ser gasta e só pode ser recebida no futuro em função de um valor que era de 22, passou para 13, por parte só do próprio DME, inclusive nem precisando citar a ANEEL. Obrigada. Bom, deixa eu explicar para a senhora. Então, está na tela ali a diferença dos 22 para os 13. Exatamente, se a senhora fizer a conta, porque quando a gente faz a conta pelo índice e mistura com valor, pode dar alguma diferença, mas esses 12 milhões aí, ele é uma parcela eminentemente financeira, que o DME vem carregando desde a época da desverticalização, era em torno de 20 milhões na época da desverticalização, que não foi aplicado, não foi repassado para o consumidor. Esse é um valor histórico, que quando da desverticalização, ele foi, parte dele já aplicado, e nesses 22%, esses 12 estão incluídos. Então, quando nós pleiteamos lá, quando nós levamos esse índice de 22,5%, nós dissemos para a ANEEL, assim, olha, nós queremos resgatar, nós podemos até resgatar todo o passado e vamos zerar a nossa conta aqui agora e o consumidor que pague, né? A ANEEL entendeu isso e falou assim, não, mas além dos 22,5%, você ainda tem mais custo aqui que você pode repassar. O seu índice pode ser 25%. E aí, quando nós sentamos com o acionista e sentamos com o Concel, 25% numa pancada só é muito grande. Eu, como empresário, eu gostaria até de receber os 25%, se eu tivesse numa empresa privada. A senhora viu ali que a Electro, que é uma empresa privatizada, ela aplicou 37% de uma vez. O consumidor está pagando essa conta. No caso nosso, nós decidimos, por meio de um consenso entre pleito de Concel, diretriz de acionista e certa folga de caixa da nossa empresa, caixa financeiro, nós decidimos, então, pedir o diferimento desses 12 milhões, que representa aproximadamente a diferença entre os 13 e os 22,5%. Né? Mais ou menos isso, até porque é por categoria, por classe de consumidor, se for fazer por percentual vai dar uma diferença, mas o financeiro que nós temos direito é 12 milhões. Se esses 12 milhões fosse aplicado já, nosso índice seria de 25,18. Então, queria justificar para a senhora que nós ficamos no meio termo entre o pleito do consumidor, o que a ANEEL nos dispôs a dar de reajuste, e aquilo que nós entendemos como conveniente nesse momento e refletiu nesses 13,69. E em relação a essas diferenças de índice, quando a senhora, eu estou deixando aqui à disposição da mesa o voto do relator, e ele fala exatamente isso, que essa aplicação desse IRT financeiro, 12 milhões, ele pode ser feito agora, pode ser feito nos próximos anos.
que vai acontecer o ano que vem? Como é revisão, é ciclo de revisão tarifária, como é que acontece? Zera-se todas as contas. Olha, vamos fazer um batimento de contas e a partir de agora o seu patamar de tarifa vai ser esse. Se nós tivermos ganho de produtividade, isso for comprovado pela ANEEL, nós vamos poder repassar esses 12 milhões sem talvez nem o consumidor sentir muito esse impacto. Por quê? Ao longo do tempo, a ANEEL exige da distribuidora ganhos de produtividade, melhorias nas questões de gasto, por exemplo, com balanço energético, por exemplo. É uma questão séria dentro de uma distribuidora. Nós temos a obrigação de fazer um balanço energético, uma previsão de balanço energético muito correta para não dar isso que o vereador Volney colocou como exposição voluntária. Quando a exposição involuntária não depende de nós, a gente tem a compensação disso na tarifa. Quando é exposição voluntária, quando for um erro de cálculo da distribuidora, a distribuidora paga a conta. E, consequentemente, vai repassar isso para o seu consumidor. Então, nós tivemos aí um bom senso, aplicamos a linha do bom senso. Não vamos ficar tão abaixo daquilo que precisamos, não vamos atender na plenitude o Concel, mas também não vamos abrir mão dessa diferença que ficou do ano passado de entre 5% e 6%, que a própria ANEEL nos orientou a não abrir mão, porque se abríssemos mão, nós não teríamos como recuperá-la na frente. Então, foi essa matemática toda aí, não sei se eu desenhei como a senhora pediu, mas foi assim utilizado muito bom senso, vereador Mário José, para não impactar aí os 25,18 que a ANEEL nos concedeu. Então, realmente... Vereadora Mário José com a palavra. Desculpa. Obrigado, presidente. Então, eu agradeço, senhor Joneon. Então, quer dizer que aquilo que foi deixado lá em 2013 agora vai ter de vir para a conta da população, das diferentes cargas e para o consumidor por volta aí de 10% residencial. É isso. Residencial, 10% isso. Na categoria B1, que são aproximadamente 68.500 consumidores. Beleza. Eu agradeço. Muito obrigado. Vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, doutor João Deon, muito obrigado pela presença aí. A grande maioria das perguntas que eu tinha aqui anotado já foram, de certa forma, respondidas. Mas, durante as explicações também acabaram surgindo outras dúvidas. Uma das perguntas era, óbvio, como que se chegou a esses 13,69, que também estava um pouco turvo na minha mente aqui, mas o senhor explicou muito bem agora, por último, para a vereadora Maria José. E aí me surgiu uma outra dúvida. O DME levantou que o ideal seria 22,5, a ANEEL autorizou até 25, mas decidiu-se por um bom senso que fosse 13. Porque o acionista, o senhor prefeito municipal, sabiamente achou coerente não aplicar isso de uma única vez. Isso já pode nos dar a entender que para o ano que vem repete-se ou 12 ou 13, para que nós chegássemos aí nos 22 ou 25, ou não necessariamente? Não necessariamente. Como eu disse para vocês aqui anteriormente, nós vamos ter o quarto ciclo de revisão tarifária. No quarto ciclo, ele zera todas as pendências, ou seja, eu vou pegar a distribuidora, que é uma concessão pública, vou entrar nas entranhas dela, ver seus custos, e se ela tiver ganho de produtividade que possa ser repassado para o consumidor, isso vai refletir na tarifa. Então, seria até um pouco messiânico da minha parte, vereador Tiaguinho, dizer para o senhor que vai ser a mesma coisa. Eu não tenho essa informação. O que se apresenta hoje é que o cenário do ano que vem, do ponto de vista de geração de energia, é muito similar ao que aconteceu esse ano. Ou seja, por mais que chova, nós não vamos ter a reposição dos nossos reservatórios, vamos ficar expostos a um PLD, a um custo de energia no mercado livre muito caro. Já uma sinalização da presidenta Dilma, da própria ANEEL, de repactuar esse preço de PLD. Há uma conversa de em torno de 332, hoje ele está em 822, então quando eu fico exposto, eu pago energia até 822, mas há uma conversa muito já disseminada no meio de que esse PLD possa ser com teto de 332. Se for assim,
Com certeza o cenário melhora muito para nós, mas eu tenho dúvida se isso vai ser aprovado, porque o investidor do outro lado está querendo ganhar mais também, né? Sim. Eu ia questionar sobre a modicidade tarifária, o senhor já disse que isso vem se acumulando aí, né, os 6% que não foi reaplicado esse ano, também já esclareceu. Eu ia questionar sobre os honorários, o senhor também já expôs seu ponto de vista a respeito disso. Ia questionar também o quanto que o DME está deixando de produzir e, por consequência, de faturar. Aliás, não poderia deixar aqui de parabenizar a iniciativa de priorizar o abastecimento, que apesar de ser lei, isso sempre foi um conflito muito grande entre DME e DEMAI com relação ao abastecimento e geração de energia. Essa época de seca sempre foi uma época turbulenta entre esses dois departamentos, e só quem está ali na gerência disso sabe o quanto que isso era conflituoso. E esse ano, óbvio que foram inteligentes em priorizar o abastecimento público em detrimento da geração de energia, mesmo ocasionando esses prejuízos mensais aí. Para encerrar, uma última pergunta. Eu observei que o DME hoje se tornou, na nossa cidade, o grande patrono da cultura pós-caldense. Se o senhor for somar aí todos os investimentos, vamos falar assim, todos os recursos que são repassados para os grupos culturais, para as ações culturais, nós chegamos aí próximo de 2 milhões de reais. Nós temos nessa casa aqui um projeto recente que foi entregue até com muita festa, da criação da Secretaria de Cultura. Já houve essa conversa entre executivo, alguns legislativos, porque comigo não houve, e DME, para entender qual seria a logística desses repasses, porque eu entendo que se isso não for bem pensado, pode trazer problemas nessas ações que já vêm se repetindo há vários anos. Quando se cria uma secretaria municipal, subentende-se que todo esse recurso seja oriundo das fichas daquela secretaria, e não de uma administração indireta, como é o caso do DME. O DME vai fazer esse repasse para o executivo, que irá repassar novamente para os grupos, ou os grupos irão buscar esses recursos no DME, como vem acontecendo hoje, só para eu entender se algo já foi pensado nesse sentido, e se ainda não foi, é importante para que nós aí comecemos a nos preocupar para que não cometamos erros tentando acertar. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Só queria esclarecer que não houve essa conversa ainda, mas certamente seria muito prudente que houvesse, né, para a gente poder equalizar essas questões, porque realmente é um ônus muito grande para o DME ter que escolher projetos de patrocínio. É desconfortável para nós, do ponto de vista que nós não temos especialistas nesta área, né? Então fica uma coisa assim muito, às vezes até um pouco amadora, mas certamente vamos ter a oportunidade de conversar sobre isso. Vereador Marcos Sansão. Senhor João Deon, primeiro eu quero agradecer a sua vinda aqui, parabenizar pela apresentação. O meu é uma única questão, uma única pergunta que sobra, que eu acho que todos os colegas já fizeram todas as perguntas possíveis. Sobre os 14 milhões que ficaram para os encargos advocatícios, esse processo ele já foi julgado e ele já acabou, não vai ter mais, não tem onde recorrer, ele está acabado já? Já, ele já transcorreu trânsito em julgado na área administrativa. Quem poderia recorrer era a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela já se manifestou que não vai recorrer. O que tem de resquício agora é só se chegasse ao valor final da desoneração. Porque houve conversa de 500 milhões, de 400 milhões, de 300 milhões. Na verdade, naquela ação, são 4, naquela ação primeira, que era 192 milhões e alguma coisa lá em 2005, ele se chegou atualizado. Nós contratamos inclusive uma consultoria, a Deloitte, que é uma consultoria bastante renomada no país,
que a própria Receita não nos deu essa conta ainda. Nós fizemos o seguinte, olha, já que a Receita não se manifestou, e nós temos que, contratualmente, pagar os advogados, porque eles venceram a peleja, a batalha, nós tínhamos vários valores. Aí contratamos a Deloitte, pedimos, Deloitte, busca esses valores e traga a valor presente para a gente ter um parâmetro para pagar os advogados. Então, se falou em pagar 20 milhões para os advogados, 18 milhões, 24 milhões, mas na verdade o que nós pagamos mesmo foram para esses advogados 14 milhões 084 mil, que é um valor estimativo relativo a 6% contratado do êxito da ação que nós chegamos lá no cálculo da Deloitte de 234 milhões. E caso o valor real seja inferior a esse valor que foi estimado por essa empresa, como que vai ter uma devolução ou não? Não, ou esse percentual vai ser o que eram 6% em cima de um valor estimado por uma empresa, aí ficam nesses 6%? Não, o percentual não muda. O que pode mudar é o valor. Só que do contrato que a gente fez com essa consultoria, nós temos uma parcela que está sobrestada. Essa parcela é referente a 20% do total dos honorários contratados. Então, nós desembolsamos até agora, esses 14 milhões, 80% do valor hipoteticamente calculado pela Deloitte. Então, nesses 20%, nós temos aí absoluta convicção que dá para fazer o ajuste final. Se for para mais, a gente paga mais um pouco. Se for para menos, a gente retém a parcela remanescente. Então, temos aí essa salvaguarda para a gente não cometer nenhum prejuízo para a DME. Tá certo, tá bem, então, obrigado. Dos 6%, nós pagamos 80% só para os advogados. Vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, Deon, muito obrigado pela sua presença. Todos já fizeram as perguntas, já esclareceram. Eu tenho uma dúvida que eu gostaria de perguntar. Você disse que vai construir 2 subestações, uma no Bianúcio e outra no Distrito Industrial. Essas áreas já são do departamento, já foram compradas, vai ser desapropriada ou comprada? A do Bianúcio certamente vai ser desapropriada. Já foi feito o decreto de utilidade pública, nós vamos entrar agora com pedido de DUP, né, que é de desapropriação por interesse público. Acreditamos que esse ano a gente já entra com isso no fórum, porque nós precisamos dessa área, uma área estratégica. São 2 glebas ali próxima ao Hotel Nacional em Village, aquela subida ali. Ali estrategicamente para nós é bom, porque essa subestação ela vai atender principalmente a zona leste da cidade. A outra área é no Distrito Industrial, que a gente tem lá uma área escolhida, são 2 glebas, a gleba 9 e 10, se não me engano, de uma quadra, e como a lei não permite que a prefeitura doe para a DME, porque ela não gera emprego, nós vamos comprar essa área. Aí estamos agora em fase de avaliação. O senhor tem tamanho dessa área, metragem dessa área? São 20 mil metros, 10 mil metros cada área, são duas glebas, são 20 mil metros. Lá no distrito? No distrito. E a outra lá do Bianúcio? A outra, ela deve dar somadas as 2 glebas, a gleba C e D, aproximadamente 140 mil metros. É porque é pouco aproveitada ali, a Pirambeira, né? Então, nós vamos comprar tudo, fazemos a subestação num patamar mais próximo da Avenida Alcoa, da Edmundo Cardilo, e o resto a gente usa como área de preservação ambiental. Certo, muito obrigado. Podemos encerrar? Eu queria agradecer aqui a... Desculpa, se eu chamei o Jonei de Volney, foi por causa do Volney lá do nosso... Desculpa, viu, Jonei? Não, mas de vez em quando a gente chama ele de Ginei também. Eu queria agradecer aqui a presença do Deon, né, pela sua participação bastante esclarecedora nessa casa, e queria também cumprimentar os vereadores, autores do requerimento, pela importância do requerimento, e cumprimentar a todos que participaram aqui nesse momento. Se você quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Vou deixar, então, todo esse material que eu apresentei, mais as planilhas dos nossos convênios, tá? Com o presidente da casa, agradecer aos senhores e senhoras vereadores pela oportunidade, e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Eu vou fazer cópia e enviar para todos os gabinetes.
Dá tempo de protocolar ainda? Dá, né? Dá. Obrigado. Queria então pedir aos vereadores que